Boa tarde. Vocês não estão com medo de mim, né? Vocês estão tudo aí para trás, está tão vazio aqui, eu estou me sentindo abandonado. Ah, lá é a triagem. Ainda bem que a espiritualidade ocupa o espaço. Eu acho que está muito alto. Eu acho que está, né? Vocês são corajosos em estar aqui hoje à tarde. A maioria tá bom agora, né? Que sempre está cheio, hoje não está tão cheio, porque o pessoal ficou meio assim, que é da temporal, uma coisa assim. Acabaram não vindo. Mas o mezanino está lotado. Espiritualidade não deixa de vir nunca. É tão legal que vocês estão aqui, como a irmã falou, a gente tem que aproveitar. É uma bênção quando a gente pode sair de casa, quando a gente pode caminhar, quando a gente pode, às vezes, até ser conduzido por alguém, estar num ambiente de luz, estar num ambiente de paz, isso é sinal de que a gente já está procurando alguma coisa, já está sentindo que precisa fazer algo por si. E a gente, eu e a irmã, vamos falar do capítulo 24, que além de fazer por si, é amar ao próximo. Então a gente vai entrar nesse assunto, mas sempre antes de entrar assim, no assunto, a gente procura fazer uma oração. Uma oração para nós nos integrarmos, para nós nos conectarmos com a espiritualidade da casa, com a nossa própria espiritualidade, nos sentirmos naquilo que a gente veio buscar. Então, eu vou apagar um pouquinho as luzes, peço que vocês relaxem. Vou botar aquela música que eu havia botado antes, baixinha. Vou deixar vocês escutar um pouquinho da letra, que é maravilhosa. Oi, irmã? Ah. Olho ao meu redor, vejo como sou feliz. Todo mundo sou na vida, eu aprendi. Procuro agradecer, procuro compreender, porque existe o bem e o mal e o que fazer. Me conforta ver o quanto em minha vida faço bem, sempre tento ajudar. Prezo por minha família sempre unida, pelos que me ensinaram a amar. Tento entender tantas queixas, lágrimas. Se a vida é tão bonita, é só querer. É só querer. É tão bom escutar essa música. Ela nos traz uma conexão de que nós podemos, de que está nas nossas mãos. É só querer. É só querer sentir esse momento. É só querer sentir a presença divina, a presença de Jesus que aqui está, da espiritualidade presente. É só querer mudar, é só querer fazer diferente. E por isso nós te agradecemos, Pai. Te agradecemos por ter chegado até aqui. Aqui onde estão teus filhos, machucados, feridos, às vezes se sentindo só. Mas aqui eles conseguem entender que nunca estão só. Que o Senhor está sempre junto a nós. Que a cada caminhada, a cada passo que nós damos, a Tua presença é constante. Que aquilo
que eu ainda não consigo mudar, Pai, deixo nas tuas mãos, para que se faça a tua vontade. E hoje, aqui, nessa gleba de amor, de compreensão e de carinho, nós também pedimos, Pai, que vá até nosso lar e leve para lá um pouco dessa energia, para que quando eu chegar, essa luz que daqui eu vou levar possa brilhar. Para aqueles que ainda não se despertaram e que a seu tempo irão despertar. Obrigado, que assim seja. Obrigada, irmã. Agora desligar esse e ter testão, né? Se eu vou precisar depois, eu tenho que desligar ele. Eu não sei onde ele está, porque aqui é o vídeo. Aqui é o vídeo. Ah, não é a música. Não sei, quando eu botar o vídeo, nós... Ah, tá aqui, ó. Ah, mas daí saiu o vídeo, agora eu vou ter que voltar lá para buscar o vídeo de novo. Mas não dá nada. A gente perde um tempinho, mas faz direitinho, né? Vamos lá. Aqui. Não, pode deixar um volumezinho ali, que assim tiver eu vou... Então, irmãos, como eu estava falando, a gente vai falar do capítulo 24. Quando Kardec, junto com a espiritualidade, junto com São Luís, que era o mentor desse trabalho de compilação do Evangelho, e toda a espiritualidade ali que ajudou nesse trabalho, colocou nesse capítulo 24, não coloqueis a candeia debaixo do alqueire, estava querendo trazer para nós uma mensagem. E essa mensagem, ela diz que cada um aqui é um ser divino. Cada um aqui possui uma luz. Cada um aqui veio com um direito, adquirido pelo Pai, de iluminar, de fazer diferença na vida, na sociedade, naquilo a qual se propôs. E aqui nós não estamos falando de tamanho. Uns vão fazer uma diferença gigante, outros vão fazer uma diferença pequena. E nenhuma delas deixa de ser importante para o Pai. Porque num oceano, cada gota é importante. Senão não haveria oceano. Só haveria uma gota. Então nós somos essa gota nesse oceano do Pai. Uma missão única. Uma missão de fazer brilhar a nossa luz. Essa é a nossa missão. O que eu posso fazer para ajudar? O que eu posso fazer para que as coisas aconteçam, para que eu não caia somente na minha dor? Porque nós, infelizmente, nesse plano em que estamos, temos uma grande tendência a achar que nós temos o maior problema do mundo. E na verdade não é assim. Porque se alguém aqui não tem problema, pode levantar a mão aí e vem aqui nos contar aqui como é que é isso. Que eu não conheço. Eu nunca conheci ninguém que não tenha problema, que não tenha dificuldades durante seu processo de evolução. Porque nós estamos num processo de evolução, as dificuldades fazem parte. E essas dificuldades são as ferramentas que o Pai dá para que nós conseguimos evoluir. Porque nós não iríamos conseguir evoluir
se tivesse só molezinha, como se diz, só rede, água fresca, mar batendo na areia, coisa bem boa. Mas não é assim, gente. A gente é rodeado de dificuldades. Até esses dias ainda vi um ditado que diz que nós temos 1000 dificuldades, mas todas elas nós podemos enfrentar. Agora existe uma que pode virar problema para nós, se nós não soubermos enfrentar as 1000. Se chama saúde. Quando você se debilita na saúde, você passa a ter uma dificuldade apenas. Você esquece das outras. E você quer se livrar daquela dificuldade. Porque não existe coisa mais triste quando a gente está adoentado, quando a gente está acamado. Seja até uma simples gripe, já nos deixa numa situação muito difícil de enfrentar outras dificuldades. Então é nesse processo que nós comecemos a entender que há algo mais. Algo mais. Não é nascer, viver, casar, ter filho, educar. Um filho deu certo, outro não deu, um é assim, outro é assado. Não, tem mais do que isso. E esse mais do que isso é esse olhar para dentro. Esse olhar de modificação que eu posso me modificar. De que eu tenho que aprender. Hoje eu estou com dor. Que dor é essa? Por que me dói? Dói por quê? Ela quer me dizer alguma coisa. Em algum momento eu não cuidei de mim. Em algum momento eu deixei algo passar. Em algum momento eu não falei o que eu tinha que falar. Em algum momento eu não resolvi o que eu tinha que resolver. Muitas doenças vêm dessa falta de eu cuidar de mim, de eu resolver as coisas que eu tenho que resolver, e não resolvo, e vou adiando, e isso é provado, tanto cientificamente quanto espiritualmente, que acaba virando uma dor nas costas, uma dor no joelho, uma dor aqui, uma dor acolá, e tudo tem um processo. Além dos desgastes físicos, os processos espirituais. Mas a gente tem uma grande arma para isso, que se chama amor. Esse amor que Jesus trouxe ao mundo, esse amor evangélico, que às vezes parece tão distante de nós, às vezes parece que Jesus era Jesus. Nós nunca vamos conseguir. Será que nós nunca vamos conseguir amar como Jesus amou? Ou a gente presta atenção em coisas que não são tão importantes? A recém mesmo eu fui abrir o celular para ver se tinha alguma coisa do meu trabalho. E tinha uma amiga me mandando mensagens da guerra, estocar comida. Eu não consigo me preocupar e resolver o que eu tenho para resolver no final da tarde hoje. E aí eu vou estar preocupado do que está acontecendo de uma maneira que eu não tenho condições de fazer nada. Não faz parte de mim. Eu não tenho esse poder. O meu poder é tentar chegar na hora de pegar meu neto na creche. Esse é o que eu posso fazer até o final da tarde. Estar aqui com vocês, aproveitar esse momento. A gente não precisa ter essas grandes preocupações. A gente precisa se desligar dessas coisas que fazem com que a gente adoeça, em vez de se preocupar com o ente querido que está ali precisando do nosso abraço. Que está com a mente confusa porque não sai do celular,
E é assim, né, gente? Todos nós deve ter alguém lá na nossa casa que chega a estar doente de tanto. Porque aonde a gente vai, a gente senta nos lugares. Aqui ninguém está no celular porque não pode, porque alguém pediu para tirar o celular, né? Mas senão estaria todo mundo assim, ó. Nós estamos adoecendo, gente. A natureza é a coisa mais linda que Deus botou na nossa vida. Nós somos feitos de células. A mesma célula que está em tudo. São milhares de células. A ciência já sabe que não é um espermatozoide que atinge o óvulo. São mais de um. Isso é pura célula. Se formando aquele embrião. Num determinado... Todas as células do nosso corpo são iguais. Você está lá na barriga da mamãe, lá, um óvulo recém-geminado, e todas as células são iguais. Iguaizinhas, nenhuma é diferente da outra. Em determinado momento, essas células vão começar a caminhar e formar o rim, o fígado, o coração, o cérebro. Mas elas são iguais. Como elas formaram coisas diferentes? Então a ciência não tem explicação para tudo. Porque nem tudo a nossa cabeça ainda consegue entender. Nós somos limitados. Tanto que espiritualidades que vêm de outros órgãos, eles sabem que nós somos incapazes ainda de resolver certas coisas. E a gente vê isso na nossa vida, andar na rua, nunca se viu tanta gente na rua. E nós somos incapazes de resolver isso. Nós. Não adianta delegar para outros, é nós. Nós não conseguimos resolver esses problemas. Nós não conseguimos ainda identificar como sociedade que nós precisamos entender quem nós somos, precisamos ser amigos, precisamos largar um pouco uma coisa que é o nosso grande instrumento para modificar aqui nesse plano, que é o nosso orgulho e o nosso egoísmo. Essa chaga que nos corrói e que não deixa nós, lá na nossa rua, ter uma boa harmonia com todo mundo. Ah, mas não sou eu. Não, é nós também, é nós. Todos nós temos as nossas picuinhas, todos nós temos as nossas manias. E é disso que nós vamos transformando a sociedade que nós teremos. Ah, mas nós teremos uma sociedade legal, perfeita. Mas e o que nós fizemos para essa sociedade legal e perfeita? E eu vou contar uma história para vocês. Primeiro eu vou mostrar um vídeo. Esse vídeo eu já mostrei ele algumas vezes aqui, mas ele é o que mais me toca quando a palavra é amar ao próximo. Porque a simplicidade de como é amar ao próximo, vocês vão ver nesse vídeo. Como é simples amar ao próximo, não é uma coisa difícil. Amar como Jesus amou não é uma coisa difícil, é uma coisa bem simples. Só que sabe, como diz, está no livro dos Espíritos, nos falta um pouquinho, diz assim ainda, só um pouquinho de boa vontade. Um pouquinho de boa vontade e nós fizemos a diferença.
เขาจะได้อะไรถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวันเขาจะไม่ได้อะไรเลยไม่ได้รวยขึ้นไม่ได้ออกทีวีไม่มีใครรู้จักไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้นเพราะสิ่งที่เขาได้คือได้แค่ความรู้สึกได้เห็นความสุขได้เข้าใจได้ความรักได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิมในชีวิตคุณอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุดไทยประกันชีวิตเชื่อในความดีAmar como Jesus amou. Não é difícil. É viver com emoção. Essa emoção que a gente sente quando dá comida para o seu animalzinho lá em casa e ele fica naquela parceria, aquele rabo parece que não para mais. Emoção de quando a gente vê o sorriso de uma criança pequena, quando a gente ajuda uma pessoa que está acamada no nosso lar. Emoções é o que a gente sente, é o que nos faz nos aproximar do Criador. Então não adianta eu querer fazer uma grande obra se eu não consigo fazer pequenas obras que estão na minha vida. Não adianta eu pensar que eu vou curtir as férias da minha vida daqui a 5 anos se eu não consigo fazer férias todos os dias. Porque a gente consegue tirar férias, eu não sei vocês, eu tiro férias todos os dias, aos pouquinhos. Pequenos detalhes. Há pouco eu sentei, tinha feito essa palestra, tomei um cafezinho, bem sentado. Aquilo ali para mim é umas férias. Férias de momentos, férias daquilo que a gente se propõe a fazer. Então estar aqui é umas férias, nós estamos nos propondo, é difícil a gente tirar momentos para nós, esse é um momento nosso, um momento único. É tão bom, quando eu pelo menos gosto, quando eu venho, sento aí, escuto uma palestra, vou tomar um passe. Normalmente eu não tenho tempo, porque a minha agenda está sempre... Né, a gente acaba vindo na casa quando tem que trabalhar e venho bastante, graças a Deus. Que Deus assim me abençoe cada vez mais. Mas amar ao próximo é isso, é prestar atenção em quem está lá do meu lado. Quem está lá que eu ainda não prestei atenção direito. Amar ao próximo não é eu esperar que o outro seja aquilo que eu quero que ele seja. Porque essa é a nossa expectativa. A gente está sempre querendo que o outro seja exatamente aquilo que eu projeto nele.
E aí eu venho a decepção, porque o outro nunca vai ser o que eu quero que ele seja. Ele é o que ele é. E se eu tirar dele o melhor que ele tem, olhar para o melhor que ele tem, eu vou ser muito mais feliz. Eu vou parar de me frustrar. Porque as nossas maiores frustrações estão em olhar para o outro, não é em olhar para nós. Existe uma dificuldade, existe de nós olhar para nós. Mas nós criamos muito mais dificuldade olhando para o outro. Que o outro vai ser a solução da minha vida. Porque eu tenho que casar de novo, porque eu não posso ficar sozinho. Não, gente, a gente tem que ser feliz. É olhar para dentro e sentir as mudanças que eu ainda tenho que fazer em mim. Se eu ainda sou tão preocupado em precisar de alguém, não, eu não tenho que precisar de alguém, eu tenho que estar com alguém. Estar com alguém é diferente de precisar. É quando eu, indivíduo, consciente, espiritualizado, olhando para dentro de mim, olhando para minhas mazelas, tentando me modificar, encontro com quem conversar, com quem dividir. E se não encontrei, está tudo certo. Por quê? Porque existe um projeto diferente. Existem pessoas que realmente precisam estar só para desenvolver o seu maior potencial. O problema é a pessoa entender isso. E a gente, quando começa a olhar para dentro e começa a entender quem nós somos, e que a gente tem um propósito maior que tudo isso, e que nós precisamos nos melhorar, porque nós vamos ter que criar asa e vamos ter que voar para ser um ser angelical. E para conseguir isso nós precisamos arrumar o que nós desarrumamos, que é uma desconstrução. Eu construí o meu orgulho, eu não nasci com ele. O Livro dos Espíritos está aí que explica bem isso para nós. Eu nasci simples e ignorante. A construção desse ser orgulhoso e desse ser egoísta foi ao longo das minhas jornadas, onde eu botei no outro as expectativas de que o outro tinha que ser, o outro não foi, o outro é sempre o outro. E eu? Quando eu olhei para mim, quando eu me interessei por mim e comecei a fazer as mudanças que eu precisava fazer. Se eu hoje fico nervoso quando alguém vai contra algo que eu digo, eu tenho que trabalhar isso em mim. Não é o outro que vai ter que deixar de dizer algo que me contraria. Não, a gente vai ser contrariado o tempo todo na vida. Mas eu tenho que construir em mim uma maneira de aquilo não mais me perturbar, aquilo não mais acontecer comigo. E é disso que nós temos medo, de olhar para dentro e começar a fazer essas mudanças que temos que fazer, essas mudanças que são necessárias. Bezerra de Menezes foi conhecido no seu tempo como o médico dos pobres. Ele era um médico homeopata. Ele simplesmente era todo amor. Ele era bondade. Ele alimentava dentro dele um desejo de ser útil. E ele procurava a todo instante arrancar do seu interior os maus instintos que todos nós temos, esses maus instintos naturais que são nossos, que nós trouxemos nessa bagagem espiritual, que nem eu falei, que nós criamos. Ele procurava adicionar aquilo ali, virtudes cristãs. Assim era Bezerra de Menezes. E isso ele demonstrou durante toda a sua vida. Eu estou trazendo essa história para vocês entenderem que amar ao próximo
é algo como construir algo. É como construir a nossa casa. É uma construção do ser. É quando o ser olha para dentro e começa a se construir. Um dia, assim conta a história, numa tarde, depois de haver vivido um dia cheio na sua tarefa cristã, e ele era muito ocupado, né? Que consolou, esclareceu, medicou, apaziguou infinidade de irmãos no centro espírita que ele trabalhava. Ele chegou em casa, sentindo-se cansado e sentindo-se preocupado. Tanto mais que sua filha Angelina, apelidada de Nahã, achava-se febril, abatida e desassosseada. Ele era doutor. Descansa depois de haver tomado seu banho, jantado, quando à sua porta chega uma senhora aflita e lhe pede entre soluços e em nome de Jesus para ir ver a sua filhinha, que se achava febril, abatida, desassossegada, e Bezerra, com aquele coração maravilhoso que ele tinha, ele se comove com as lágrimas maternais daquela mãe. Então ele pensa na sua filha, que também estava doente, e a quem ele conseguiu dar assistência ali, dar um remédio, né, fazer um chá, essas coisas que se faziam na época, né, de cura, que estava sofrendo de uma enfermidade da qual ele não sabia a causa, mesmo sendo médico. E ele se sentindo também cansado e com as pernas inchadas, né, tinha passado o dia atendendo as pessoas, tanto no consultório quanto no centro espírita. Mas a irmã à sua frente era uma estátua viva de dor e aflição. E chamava-lhe em nome de Jesus. Ele não podia desatendê-la. E aí ele olha para sua querida esposa, que ali, atenta, olhando para a filha, procurando adivinhar qual solução Bezerra iria dar àquele intento, né? Ele diz a ela: minha filha ficará sob os cuidados de Jesus, e em seu nome eu vou cuidar de outra filha. E assim ele saiu para ir cuidar da menina. Ele seguiu a mãe aflita, sobe e desce morro, depois de caminhada exaustiva, chega, porque não era tão fácil naquela época, não tinha Uber, né, gente? Mal tinha bonde. Realiza a sua tarefa, medicando a doentinha, dando-lhe passes, receitando alguns medicamentos, colocando à mesa algum dinheiro que ele possuía no bolso, e sai deixando a doente melhor e a mãe consolada e agradecida, a dizer-lhe: vai com Deus, doutor Bezerra, que Deus lhe pague o bem que me fez, que possa encontrar a sua filha melhor. Então ele chega ao lar naquela tarde e noite, encontra tudo aquietado e receoso, pensando a ver que a filha tivesse piorado, ou talvez até desencarnado, entre as pressas, e encontra a esposa já dormindo numa cama, filha na outra cama também dormindo e sem febre. Ali mesmo, em silêncio, ajoelha-se e agradece ao Divino Mestre, sentindo testemunho e medicando a filha, aquela que mais tarde, em plena primavera dos seus 18 anos, seria chamada ao mundo espiritual para ser um mais alto anjo a lhe apoiar, ou seja, a própria filha, depois desencarnada, vem ajudar ele nos seus trabalhos espirituais. A história de Bezerra é uma história cheia de amor ao próximo, de doação, mas também é uma história de muita dor, de muito sofrimento, de muita falta do básico, que não faltava porque a espiritualidade alcançava, mas tudo que ele tinha, ele ia cedendo para aqueles que procuravam, né? Tem algumas histórias que a gente pode observar na história.
Uma delas tinha uma certa feita um pai de família que estava chorando muito porque precisava de dinheiro para enterrar sua esposa, que havia desencarnado. Ele tinha filhos menores, alguns doentes e todos famintos. E naquele dia Bezerra procura nos seus bolsos, não encontra nada, e é o dia que ele tira o seu anel de formatura e dá para esse pai, para enterrar a sua esposa e poder alimentar os seus filhos. Então assim foram construindo-se histórias de Bezerra, histórias que vão levando esse amor ao próximo, que vão mostrando, né? Tem uma outra história que eu gosto muito, que ele está descendo, ele foi presidente da Federação Espírita, um dos primeiros presidentes, não sei se foi o primeiro ou um dos primeiros, e ele está descendo a escada da Federação, e num determinado local da estrada, tem um senhor muito desesperado, que chama por ele, né? Aquele senhor com a roupa suja, a roupa toda amarrotada. Os dois se olharam e Bezerra logo compreendeu que ali estava um caso particular para ele resolver. O bendito que tem olhos no coração, e Bezerra os tinha e os tem, levou o desconhecido para um canto e ouviu com atenção o desabafo e o pedido daquele homem. Doutor Bezerra, estou sem emprego, com a mulher e 2 filhos doentes e famintos, e eu mesmo, como vê, estou sem alimento e febril. Isso era uma época muito difícil, tá, gente? Isso aqui era 1800, quase chegando a 1900, Bezerra vai desencarnar por volta de 1900, então era 1800 e alguma coisa. Era uma época onde o alimento não era só como agora, ir ali no mercado e comprar, né? Eram épocas difíceis. Bezerra, apiedado, verificou se ainda tinha algum dinheiro e nada encontrou. Nos bolsos, apenas a passagem do bonde. Tornou-se mais apiedado e apreensivo. Levantou os olhos, que já estavam naquela altura molhados, né, de pranto. Fez uma prece muda, pediu inspiração à Mãe Santíssima, seu anjo tutelar, que ele tudo pedia para Nossa Senhora, que era a solucionadora dos seus problemas. E depois, virando para o irmão, disse ele: meu filho, você tem fé em Nossa Senhora, a mãe do Divino Mestre, a nossa mãe querida? E o irmão de pronto disse: tenho, e muita, doutor Bezerra. Pois então, meu irmão, em seu santíssimo nome, receba esse abraço. E abraçou ele, aquele abraço demorado, com todo o amor a ser doado, aquela energia que foi transmutada ali. E depois disse a ele: vá, meu filho, vá em paz, com a paz de Jesus e sob a proteção do anjo da humanidade. E em seu lar faça o mesmo com todos os seus familiares, abraçando, afagando-os, e confie nela, no amor da Rainha do Céu, que seu caso será resolvido. Ele não tinha nada para dar. Ele não tinha nada para oferecer para aquele homem material. Ele ofereceu a única coisa que ele podia, que era o seu amor. Através do seu abraço, através da sua energia, ele oferece aquele momento. O homem partira, a caminho do lar, meditava. Ele, Bezerra, se havia cumprido seu dever, só de possibilitar ajuda ao irmão em prova, porque a gente se põe em dúvida, né? Ele ali, sentindo que era o que ele podia fazer, arrependia-se por não ter dado mais, não possuía nenhum dinheiro, o próprio anel ele já tinha dado,
E assim foi. Passaram-se alguns tempos, 2 semanas depois, Bezerra já nem se recordava mais daquele fato, porque eram tantos fatos na vida dele. Eram muitos problemas alheios que ele resolvia. Após sessão de outra terça-feira, ele descia as escadas da FEB e alguém no mesmo lugar da estrada, trazendo na fisionomia toda a emoção do agradecimento, toca-lhe o braço e lhe diz: Doutor Bezerra, venho lhe agradecer. Aquele abraço milagroso que me deste na semana passada, neste local e nessa mesma hora, daqui saí logo me sentindo melhor. Em casa cumpri o seu pedido, abracei minha mulher, meus filhos, na linguagem da prece. Continha alimento, pois dormimos todos bem. No dia seguinte, estávamos sem febre e como que alimentados. E veio minha inspiração, guiando-me a uma porta que se abriu e alguém por ela saiu. Ouviu meu problema, condoeu-se de mim e me deu um emprego, no qual estou até hoje. E venho lhe agradecer a grande dádiva que o Senhor me deu, arrancando de si mesmo maior e melhor do que dinheiro. Ou seja, ali os dois se juntaram, agradeceram a Maria Santíssima, porque ela era o seu canal de consolação. Ele deu o que ele tinha. E muitas vezes nós deixamos de dar o que temos. Porque estamos pertos ao nosso orgulho, estamos pertos ao nosso egoísmo e deixamos de passar para os irmãos aquilo que nós podemos passar, que é o nosso afeto, que é o nosso momento de prestar atenção. E Bezerra, nessa época, Bezerra não era nem espírita, ele se tornou espírita. Ele vinha de uma família cristã e ele se tornou espírita quando, depois de ele ter lido toda a Bíblia, um irmão, no momento que ele perdeu a primeira esposa, ele ganhou de um irmão a Bíblia e ele leu ela numa sentada toda, de tão desesperado que ele estava. Isso é por volta ele tinha 20 e poucos anos. E aí, passado um tempo, ele já se sentia, que aí ele havia meio que perdido a fé, ele recupera a sua fé e ele recebe de um outro amigo. Ele já tinha visto falar de espiritismo no Rio de Janeiro, já tinha despontado assim algumas incursões do espiritismo, mas ele estava com medo de perder aquela pouca fé que ele havia concedido, mesmo ele não conseguindo entender a religião, porque ele não conseguia entender a religião. E aí um amigo lhe dá um livro dos Espíritos, que recém havia chegado ao Brasil. E ele, no pegar o bonde, ele morava na Tijuca, levava mais ou menos 1h e pouco de bonde. Ele vai lendo aquele livro, já que estava na mão dele, ele começou a ler. E foi abriu lá pelo meio, aleatoriamente. E lendo, ele começou a despertar, ele viu, opa, mas aqui tem algo diferente. Aqui tem coisas que eu ainda não... que tem muito a ver com o que eu penso. Tem muito a ver com as perguntas a qual eu queria fazer. E aí ele volta para o começo, e aí ele destrói lendo o livro, e assim ele depois lê o livro dos médiuns, mais ou menos nessa ordem, depois lê o Evangelho, depois lê o Inferno, e a Gênesis, e lê as 6 obras básicas. E aí, num determinado dia, ele vai à academia onde ele era letrado e se declara espírita, que dá uma convulsão no Rio de Janeiro, inclusive, né? Naquele tempo era muito difícil te declarar não católico.
Mas esse era Bezerra de Menezes, com suas salvas, com suas lutas, mostrando para nós que dá para fazer diferente. Não é só Jesus. Quantas histórias a gente vê pelo mundo de pessoas que fazem diferente, que conseguem mostrar esse amor. Tem uma história de Bezerra que é já depois, logo depois, ele no dia da sua desencarnação, ele desencarna no dia 11, no dia 12, ele dá uma declaração na FEB, havia reunião na FEB, essa reunião de terça-feira que ele participava, ele dá uma declaração, deixa eu ver se eu acho isso, 12 de abril de 1900, ele faleceu no dia 11 de abril de 1900, houve a habitual sessão comemorativa da Ceia do Senhor na FEB. Todos que ali estavam viram maravilhosamente pela mediunidade de Frederico Pereira da Silva Júnior a palavra querida do Espírito de Bezerra de Menezes. A sua mensagem foi longa e nela mais de uma vez humildemente agradeceu a Deus e a Jesus e a Virgem Santíssima as bênçãos divinas que ele havia recebido na pátria espiritual. E aí tem um pedacinho que ele diz: baixai os vossos olhos sobre os meus amigos, são também vossos filhinhos, como eu, que aflito, gemi e padeci na terra, sempre com os olhos travados em vós. Dai que eles possam compreender, ó Virgem Imaculada, e esse amai-vos uns aos outros, certos convencidos de que o amor que desdobrarem das suas almas para os seus irmãos, liberará-se e paramos onde o vosso amado Filho é o amor elevadíssimo que nos vem com Jesus. E aí ele vai falando, é uma linguagem um pouco da época, né? Ela é um pouco mais difícil para nós, mas ele está dizendo que o amor que a gente dá é o amor que a gente recebe. E exatamente no dia da morte dele, 11 de abril, daí a 50 anos depois, ele já havia morrido, 50 anos depois, há uma reunião no mundo espiritual, e nessa reunião comparece Chico Xavier desdobrado, aonde eles vão abraçar Bezerra de Menezes, né? E desce de um plano superior celestial, deixa eu ver se eu acho aqui o nome da Celina, enviada da Virgem Santíssima, que era a mentora dele, com quem ele se comunicava através de Maria, né? Celina vem trazer mensagens de Maria, que ele seria, naquele dia, promovido, vamos dizer assim, para a gente entender, a um plano mais alto, a outra dimensão espiritual. E ele diz a Celina, né, que ele fica muito orgulhoso, mas que ela fosse a Nossa Senhora e pedisse a ela que lhe deixasse ali, aonde ele está, fazendo um trabalho que ele estava fazendo, que é esse trabalho que todos nós conhecemos de Bezerra, curando, ajudando nas gabinhas de cura, que quem vai a ele concede, dentro da medida do possível, a sua saúde de volta. E assim Celina volta e diz: sim, Bezerra, que você ficasse no seu posto o tempo que quisesse, e ficará sob a proteção de Maria. E assim ele agradece, né, por ali ter ficado. Até hoje ele diz que não abandonaria a esfera terrestre enquanto tivesse sofrendo, e assim ele está até hoje. E essa história, ela é uma história que eu quis trazer
para que a gente entenda que não é tão difícil. Todos fazem muito esforço para fazer o bem. Mas nós somos acomodados, como diz os Espíritos. Para nós nos falta um pouquinho de boa vontade, um pouquinho de querer fazer diferente. Porque cada um de nós aqui com certeza ama. Cada um de nós tem vários amor ou um amor. Mas qual é a essência desse amor? Que amor é esse que eu amo? Ou será que eu amo o outro pela visão que eu tenho do outro? Eu amo ele porque ele é isso para mim. Eu amo ela porque ela me ajuda. Eu amo a minha filha porque é minha filha. Eu amo meu esposo porque... Será que não é só a nossa visão de nós mesmos? Do amor que nós estamos projetando no outro? Então, talvez esse amor esteja apegado ao nosso orgulho, ao nosso egoísmo. Talvez não seja tão amor assim, é só um prisma de amor, porque o amor tem vários prismas, né? É como nós enxergamos. E aí vem a reflexão, né? Que amor é uma outra coisa. Amor é compreensão, amor é acolhimento, que é justamente o contrário do orgulho e do egoísmo. Amor, como dizia Jesus, é uma água viva. É uma água que sacia. É uma energia que ela tem que acabar com a sede. Por isso Jesus dizia assim, ó, vinde a mim e beba a água viva, aquela que não seca, a água que sacia a sede. Porque nele havia o amor vivo. Em nós deve habitar esse amor. Eu tenho que dar o amor daquilo que eu posso. Às vezes parece meio complexo, mas não é complexo. Eu só posso fazer aquilo que eu posso. Por isso, o estar na casa espírita, o cuidar de si é tão importante. Não, eu vou lá, mas eu vou lá porque eu quero ficar bem. Eu comigo, eu preciso cuidar de mim. Porque eu não estando bem, eu não consigo resolver aqueles 1000 problemas que tem lá na minha casa. Para mim resolver os 1000 problemas e não cair em um problema só, eu preciso estar bem. E para estar bem, eu preciso olhar para mim. Eu preciso tirar tempo para mim, para respirar, sentir a minha respiração, sentir a natureza, de vez em quando botar um pé descalço ali. Não é, mas eu ando descalço. Não é isso, gente. É sentir. 2 minutinhos com os pés na terra, agradecendo a Deus essa energia e conectar com a energia da Mãe Terra, conectar com a energia do Pai Sol. Receber sol não é caminhar no sol, é sentir o sol. É fazer com que ele realmente te energize. Esse é o ser divino que habita dentro de cada um. Esse é o poder que cada um tem de fazer diferente, de ser esqueci a palavra, energizar, travou, reenergizar, olhar para as coisas diferentes, porque aí a gente vai olhar diferente para os nossos problemas e talvez a gente resolva, porque quando a gente está numa capacidade, que a gente diz, ondas já mais elevadas, a gente talvez enxergue o problema com uma visão que tem a solução. Porque quando a gente está no olho do furacão, a gente não consegue ver o que está à nossa volta. A gente só quer resolver, mas está adoecendo com aquele resolver e não consegue dormir, não consegue relaxar, não consegue nada. E não consegue resolver também. E muitas vezes, e na maioria das vezes, porque você não tem a solução. Mas talvez o Pai tenha. E a gente não se lembre de se conectar. De pedir a Ele
essa é a solução. Porque o Criador cria tudo e Ele em nós pode criar. Assim como criou quando Bezerra deu aquele abraço. Cada um de nós é um ser de luz. E esse é o tema do capítulo 24. Não escondei a candeia, não escondei a sua luz embaixo. Bota a sua luz em cima, deixe iluminar o outro irmão, deixe mostrar. Quando você passar por alguém, passe, cumprimente, abrace. Diga para as pessoas que elas são importantes na sua vida. Mesmo que elas não saibam, ou que elas não sintam, nós não estamos falando do outro, nós estamos falando de nós, de como nós nos sentimos, de como eu posso fazer diferente, de como eu posso ser essa fonte abundante, como eu posso transbordar esse amor de Jesus. Porque a gente pensa que transbordar amor é algo mágico, e não é, gente. É sair do orgulho. É só sair do orgulho. É alcançar o próximo com o nosso evangelho. O que é o evangelho? Será que o evangelho é um livro que está escrito coisas de que eu nem consigo entender direito? Será que isso é o evangelho? Alguém aqui conhece alguma coisa que Jesus escreveu? Evangelho é a vida. A vida de Jesus é um evangelho. Aquilo que ele fazia, que nem está nos livros, porque Jesus vivia o tempo todo. Ele estava lá dando o sermão do monte, ele saiu de lá e foi fazer outra coisa. A vida a todo instante, nós somos um evangelho vivo. A nossa vida, de como nós nos conectamos, de como nós sentimos, de como cada um de nós vai sair daqui e fazer algo diferente, de como eu vou me sentir na vida, sentindo os irmãos, sentindo a conexão, sentindo o que cada um está sentindo. Isso é o amor de Jesus. Porque senão a gente fica com aquele evangelho de domingo. Aquele evangelho que nós já conhecemos. Porque nós já vivemos isso. Nessa vida, noutra. Mas nós já fomos assim. De domingo, lá naquela casa bacana, bem grande, iluminada, cheia de imagens santas, e saía dali num completo vazio. Não entendendo que o evangelho sou eu. Eu sou o evangelho. A minha vida é o evangelho. Eu tenho que fazer o evangelho todos os dias. Eu não posso transformar essa casa espírita só no dia que eu vir aqui. Aqui é muito fácil, aqui é muito bom. Aqui eu conheço a Mana, eu dou um abraço nela, eu abraço a outra, eu dou boa tarde para vocês, é tudo lindo e maravilhoso. Mas quando eu sair daqui, eu tenho que continuar assim, nessa vibração evangélica, procurando ajudar quem passa na minha visão, na minha frente. O mundo eu não vou resolver, mas quem passa na minha frente eu talvez consiga. Tá, tem algum, agora tá difícil a gente ter uns trocados no bolso, né? Tudo é Pix. Mas às vezes, quando aparece, para mim tem sido difícil. Normalmente é tudo eletrônico. A gente guarda um pouquinho para dar para os irmãos. É tão bom ver quando tu dá um trocado para alguém e ele sai. Não importa, gente, o que ele vai fazer. Isso é outra coisa. Cada um faz o que quer. Importa é eu olhar para o sorriso e ver que ele saiu feliz. Aquilo é evangelho. Aquilo é o dia. Precisando de alguma coisa? Não. Estou gritando. Puxa vida. Tá. Então viver esse momento é algo assim. É conhecer a dor do outro.
E conhecer a dor do outro não é julgar o outro, é acolher o outro. É olhar para o outro com esse olhar de Bezerra de Menezes. É olhar com o coração, olhar com uma maneira de eu posso não ter a solução para o outro, mas para ti eu te dou o meu amor. Para ti eu te dou aquilo que eu tenho de mais precioso. E quando a gente descobre isso, a gente descobre esse caminho, que é o caminho da evolução, do porquê que a gente está aqui. Fiquei constrangido, eu vou falar bem baixinho. É esse caminho de poder fazer diferente. Isso é evolução, é para isso que nós estamos aqui. Para entender o que cada um de nós aqui tem para dar nesse mundo. E nós temos muito para dar, muito para doar. Talvez, se eu tivesse dinheiro, eu dava. Quem tem que dê coisa boa, se eu pudesse dar. Mas se eu tenho abraço, se eu tenho vontade, se eu posso ir fazer uma comida no centro espírita para entregar para uns irmãos, às vezes eu vejo as pessoas dizendo, mas as pessoas estão acostumadas a receber. Poxa vida, gente. Sabe que você nunca senta numa mesa e não fica pensando que alguém não tem uma mesa para comer? Aí você sai e vai dizer que os irmãos estão acostumados em receber uma vianda. Cara, quem é que está lá no lugar deles? Alguém aqui gostaria de estar no lugar deles? Não, né? A gente quer estar na nossa casinha, na nossa mesinha, aquela comidinha quentinha saindo do fogão. Mas nós nos damos o direito de... A gente vive trabalhando no nosso orgulho, vive trabalhando no nosso egoísmo, e o Evangelho traz essa missão de fazer com que a gente comece a olhar um olhar diferente, um olhar de vida, e dá para fazer. E o objetivo aqui de eu estar falando tanto assim, é mostrar para vocês que dá para fazer diferente. Não importa se eu tenho 30, 20, 50, 100 anos, eu tenho que começar a fazer diferente. Porque a minha vida não vai acabar ali no túmulo, ela vai continuar e eu vou levar daqui todo o bem que eu consegui fazer. Todo o bem que eu consegui dar. É isso que eu vou levar daqui. O resto fica aí. Então a minha mensagem hoje de tarde é essa, irmãos. Dá sim para viver o Evangelho. Dá sim para ser diferente. Dá sim para dar pequenos passos nesse nosso processo evolutivo. Eu vou deixar vocês um pouco para a irmã, senão ela vai acabar não falando. Vem, Cristina. Vem, Cristina. Não, vem que tu tem muito para dizer aí. Obrigado, gente.